E aí, beleza? Então, vamos continuar falando sobre tecnologia, que eu falo para os alunos, né? E tal. Hoje a gente vai falar dessa conexão do instrumento com o notebook, certo? Vamos falar sobre quais são os acessórios, o que é que a gente precisa e o porquê das coisas. Conexão, a gente tem essas três funções com o notebook, que são gravação, tocar ao vivo e reprodução de áudio. Gravação é para você realmente gravar uma música, certo? Trilha sonora, enfim. Tocar ao vivo é para você usar os timbres que estão no notebook. Você vai usar, por exemplo, um teclado como um controlador que não tem som, e os timbres que você vai ter são os timbres do notebook. Tem uma questão de custo-benefício que é bem interessante você poder usar o notebook. Reprodução de áudio está muito ligado ao que a gente chama atualmente de VS. O que é o VS? Às vezes você vê a apresentação de uma banda e tem assim, por exemplo, três músicos, mas está saindo o som de um instrumento de que esse instrumento não está em cima do palco. Por exemplo, tem três músicos tocando e você escuta o som de um saxofone, mas não tem saxofone em cima do palco. Provavelmente seja um VS. O que é um VS? É uma pré-gravação, é um playback que toca junto com a banda. Todo mundo solta junto e na hora que aparecer lá o instrumento aparece e não está no palco. Por quê? Porque é uma pré-gravação, certo? Vamos seguir aqui, ó. Uma questão que é o vocabulário. Primeiro, sample, que quer dizer amostra. Literalmente, o que é essa amostra? É a gravação do som, de algum som natural. Por exemplo, um som de um piano acústico, tem a nota dó. Aí vão lá e gravam aquela nota dó com diversas nuances diferentes. Cada gravação a gente chama de sample ou de amostra. Aí depois disso vem o VSTI, Virtual Station Technology Instruments, certo? Meu inglês está daquele jeito. Paciência, que é a estação tecnológica de instrumento virtual. Isso daqui são os instrumentos virtuais mesmo, sabe? Um piano virtual, um saxofone virtual, uma sanfona virtual, tudo virtual que a gente usa atualmente e isso fica dentro do notebook. VST, Virtual Station Technology, é a tecnologia de estudo virtual. O que é que é? São programas que a gente usa para tratar o áudio. O que é isso? Se você grava um áudio e quer deixar ele mais agudo, quer deixar ele mais grave, quer cortar em algum lugar, a gente usa um VST, certo? E por fim, DAW, Digital Audio Workstation, estação virtual de trabalho. A DAW é a estação virtual que é onde você faz a gravação, porque existem programas que são para tocar ao vivo, existem programas que são para gravação. Por exemplo, o VSTI é para tocar ao vivo. Já a DAW é para fazer a gravação. Em geral, o que, é que a gente faz? A gente abre a DAW, que é a plataforma de gravação, e coloca o VSTI dentro. Eu vou explicar com mais ênfase um pouquinho mais na frente sobre isso, de usar os dois programas juntos, que é o que acontece no dia a dia, certo? Vamos lá para o próximo. Aqui eu coloquei o diagrama de como é que ele é montado em geral. Que é, você vai ter um teclado que vai funcionar como controlador, que é aquele teclado que não tem som nesse caso. Quando você liga o teclado no notebook, você não vai usar mais os sons do teclado, e sim os sons do notebook. A ligação é essa. Vai ter um cabo USB do teclado para o notebook, depois um cabo USB da interface de áudio para o notebook, e saindo da interface, a gente manda para o sistema de som. Pode ser uma caixa de som, pode ser um fone de ouvido, pode ser uma mesa de som, enfim. Mas é assim que é a ligação. Agora, no próximo slide, eu vou falar sobre essa interface de áudio para a gente entender o que é isso. Interface de áudio é um aparelho que a gente usa para não sobrecarregar o notebook, porque ela que vai processar o áudio, vai transformar, por exemplo, o sinal digital em sinal analógico, o sinal analógico em sinal digital. Enfim, a gente usa ela para não sobrecarregar o notebook, porque dá para usar tudo no notebook, dá, mas fica muito pesado. Então a gente usa a interface de áudio para não sobrecarregar o notebook e também, ó, para a gente olhar aqui, ó, na imagem de cima é ela de frente. Esses botões aqui são botões de volume. É melhor para a gente controlar o volume direto na placa de áudio do que está controlando no notebook. Aqui são entradas, dá para você ligar instrumentos aqui, ó. Liga um cabo de áudio aqui, que é para você fazer a gravação. Aqui, ó, o fone de ouvido. E repara que é tudo P10. O que é que acontece? Notebook é P2, é aquele cabo menorzinho. Você perde qualidade, né, com aquilo ali. Então, com a saída como está aqui na interface de áudio P10, você ganha qualidade, ou pelo menos você sustenta a qualidade do som. Essa é outra vantagem de usar a interface de áudio, que tem as saídas P10, porque aí você vai ter mais qualidade no som. Aqui é ela de frente, aqui é a parte traseira dela,
certo? Aqui nós temos, ó, USB, temos aqui as saídas, dá para você ligar em estéreo, tá vendo? L e R, ou então dá para ligar uma saída só, que é o L. E aqui no meio, escrito aqui, ó, pequenininho, 48 volts, isso daqui chama-se Phantom Power. O que é isso? Existem microfones que têm funções diferentes. Tem um microfone que a gente chama de dinâmico, que é um microfone para uma pessoa, mas existe um microfone condensador. Esse microfone é aquele microfone para ambiente. Você coloca no meio do ambiente e ele vai captar tudo que está ao redor. Para isso, ele precisa do que a gente chama de Phantom Power. Aí aqui nessa placa, tem aqui escrito atrás, ó, mais 48 volts. Mas aqui você só vai ativar isso aqui se você precisar de usar um microfone que seja desse tipo condensador, que é um microfone diferentão. Ele é maior e é para captar o som do ambiente. Certo? Vamos seguir aqui. Programas de gravação e reprodução de áudio. Primeiro a gente vai ver um programa de reprodução de áudio, que é, por exemplo, é o VSTI. Eu vou colocar aqui a foto, ó. Esse daqui é o que eu mais uso, esse aqui é o Contact. É um programa que você usa para tocar mesmo, certo? Aqui, nesse exemplo aqui, ele está cheio de timbres. O que fica do lado de cá a gente chama de biblioteca. Aqui são vários instrumentos virtuais, vários pianos, por exemplo. E aqui é um sintetizador virtual. Isso aqui é o que vai estar sendo executado nessas teclinhas aqui de baixo, certo? Lembrando que o Contact é um programa que você não precisa de outros programas para ele funcionar, não. Ele funciona sozinho, por ele só, certo? Aqui eu estou colocando ele com vários instrumentos virtuais, mas ele vem sem instrumentos virtuais. Qual é a vantagem, por exemplo, de ter um programa desse? O Contact, ele é usado para ter esses instrumentos virtuais que simulam outros instrumentos. Inclusive, são de instrumentos bem mais caros. Por exemplo, se a gente pensar em um teclado assim, um valor caro, um teclado que custa 20 mil reais, por exemplo, a gente, se não puder fazer a compra do instrumento, a gente pode comprar alguns timbres daquele instrumento. Na verdade, assim, alguns não, muitos timbres daquele instrumento por um valor bem abaixo, por exemplo, 300 reais, 400 reais. Você compra lá uma parte da biblioteca de pianos, de órgãos e tal, e pode colocar no Contact e vai rodar no Contact. Eu mesmo já comprei algumas bibliotecas e são muito úteis, porque assim eu não preciso necessariamente comprar um instrumento que custa 20 mil reais. Eu compro, por exemplo, só uma parte da biblioteca, uso, entendeu? E uso aqui no Contact e eu vou ter praticamente o mesmo timbre. Não vai ser exatamente o mesmo timbre, porque uma coisa é ter instrumento real, outra coisa é ter o instrumento virtual. Nesse caso aqui vai ser instrumento virtual, mas eu lhe garanto, o instrumento virtual está chegando muito próximo mesmo do instrumento real. Uma das vantagens de usar, por exemplo, o Contact é isso, economizar dinheiro, literalmente. Para você não precisar comprar um instrumento que custa 20 mil, você pode ter um valor menor e comprar timbres daquele instrumento. E, claro, isso aqui é uma infinidade de coisas. Você pode ter som de tudo que é coisa que você imaginar, literalmente. Dá para fazer trilha sonora, enfim, inúmeras coisas. Tem tudo. Tem coisa de orquestra, de banda, tem sons da natureza, sons eletrônicos, de tudo. Dá para fazer muita trilha sonora. Agora a gente vai ver um programa que a gente usa para fazer gravação. Se chama Reaper. Eu vou abrir para a gente olhar lá. Pronto, estamos aqui no Reaper. O Reaper é um programa que eu uso bastante para gravar e para tocar ao vivo. Primeiro, tá vendo isso aqui que eu estou crescendo? Isso daqui, ó, são gravações que eu fiz. O Reaper serve para isso, para a gente fazer gravações. Aqui são músicas gravadas. Além disso, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar em cada uma dessas aqui, a gente chama de track, certo? Track 1, track 2 e vai colocando mais tracks. Dentro da track, a gente pode colocar, por exemplo, um instrumento virtual, o VSTI, que é o exemplo que eu falei agora anteriormente do Contact. Eu posso colocar o Contact aqui e vou operando o Reaper e o Contact de uma vez só e uso para tocar no meu dia a dia. O que é que acontece? O Contact, ele vai funcionar sozinho, certo? Mas ele também funciona dentro do Reaper. Existem outros VSTIs, como o Contact, que também funcionam sozinho. Mas, por exemplo, só dá para usar um de cada vez. Vou dar um exemplo, que é, existe o Contact e existe o Korg Trinity. Dá para você usar ou o Contact ou o Trinity. Os dois ao mesmo tempo não dá, se for fora do Reaper. Mas dentro do Reaper dá para você usar os dois ao mesmo tempo. Aí você vai e pode colocar os dois aqui, ou até mais instrumentos, quanto de fato a sua máquina aguentar. Aí, uma das vantagens de usar esses VSTs, esses samples dentro do Reaper, por exemplo, é isso, que você pode usar diferentes. Além disso, o que está aqui gravado,
Aqui foi de uma música que eu gravei, e aqui também serve como disparar o VS, que é aquela pré-produção, aquela pré-gravação que você pode soltar junto com a banda. No mais, se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários e vamos falar sobre música e tecnologia. Valeu!